Você já sentiu que o silêncio de alguém que você ama é, na verdade, um grito silencioso, dizendo que você nunca ocupou o espaço que imaginava? Imagine viver 2 anos inteiros acreditando que você é a peça central de uma engrenagem, apenas para descobrir que, na verdade, você era apenas o acessório escondido em um compartimento secreto. Se você já sentiu aquela pontada de dúvida na boca do estômago ao ver uma mensagem chegar no celular do seu parceiro e ele virar o aparelho discretamente, ou se percebeu que certos finais de semana eram impossíveis de serem compartilhados, este vídeo é para você. Talvez você não esteja apenas vivendo um relacionamento, talvez você esteja vivendo uma ilusão construída com precisão cirúrgica. Antes de mergulharmos nessa história, que vai mudar a forma como você enxerga a confiança, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações, pois aqui tratamos das verdades que ninguém tem coragem de dizer sobre o comportamento humano. Eu conheci a Amanda em uma tarde de primavera em um café que tinha cheiro de livros antigos e café torrado. Ela era magnética, com aquele jeito de quem guardava segredos interessantes e uma inteligência que me desafiava a ser melhor a cada dia. O nosso início foi o roteiro perfeito de uma paixão avassaladora. Conversas que varavam a madrugada, planos para o futuro que pareciam desenhados à mão e uma conexão que eu jurava ser de outras vidas. Parecia que tínhamos encontrado o encaixe ideal, aquela peça que faltava no quebra-cabeça da vida adulta. Amanda era intensa, carinhosa e sempre tinha uma desculpa plausível para a sua reserva natural. Ela era uma mulher de carreira, dinâmica, envolvida em projetos complexos que, segundo ela, exigiam viagens constantes e horários imprevisíveis. Eu, por outro lado, estava tão envolvido pela luz dela que mal questionava as sombras. Nos primeiros meses, a dinâmica era a de um casal que estava descobrindo o mundo. Eu me sentia o homem mais sortudo do planeta. Ela me levou para um universo de sofisticação e conversas profundas, fazendo com que eu me sentisse o único confidente que ela realmente precisava. No entanto, houve sinais, pequenas fissuras na parede de concreto que ela construiu em torno da nossa intimidade. Ela nunca me levou ao apartamento dela, sempre dando a desculpa de que estava em reforma ou que preferia a neutralidade do meu espaço para que pudéssemos ficar mais à vontade. Eu aceitava. Eu queria ser o parceiro compreensivo, aquele que não pressiona, que dá espaço, que confia. Mas a confiança, quando cega, é o primeiro passo para o abismo. O distanciamento emocional começou de forma sutil, como uma gota d'água caindo num balde até transbordar. Amanda passou a ser menos presente, não em presença física, mas em presença de espírito. Em nossos encontros, ela parecia estar presente de corpo, mas a mente vagava por lugares que eu não podia alcançar. Quando eu a abraçava, sentia uma tensão em seus ombros que ela nunca explicava. Ela começou a se ausentar nos finais de semana de forma quase sistemática, sob o pretexto de reuniões de negócios fora da cidade ou compromissos familiares que, curiosamente, ela nunca detalhava. Eu perguntava, ela ria, beijava meu rosto e dizia que eu era muito ciumento. A manipulação é uma ferramenta poderosa quando usada por quem conhece nossas inseguranças. Ela me fazia sentir culpado por querer saber mais, por querer fazer parte da totalidade da vida dela. O evento central aconteceu numa terça-feira chuvosa. Eu estava passando perto do distrito financeiro a caminho de uma reunião quando vi um carro que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Era o carro da Amanda, mas ela não estava no banco do motorista. Ela estava saindo do lado do passageiro, rindo de algo que um homem que parecia ter uma vida muito mais sólida e pública do que a que eu conhecia, dizia. Eles se beijaram. Não foi um beijo de despedida casual. Foi o beijo de quem partilha uma rotina, de quem divide o café da manhã e as preocupações do dia a dia. O mundo parou por alguns segundos. O som da chuva tornou-se um zumbido abafado. E naquele momento,
A realidade que eu tinha construído sobre Amanda começou a desmoronar como um castelo de cartas. Nos dias que se seguiram, instalei-me num período de absoluta confusão. Eu tentava lutar contra o que tinha visto. A minha mente, desesperada para preservar a imagem que eu tinha dela, criava as desculpas mais absurdas. Talvez fosse um irmão, um primo, um colega de trabalho próximo demais. Mas eu sabia. O meu instinto, aquele sinal que a gente ignora por medo de encarar a verdade, já tinha me avisado há muito tempo. Eu comecei a observar, a investigar, não por paranoia, mas por sobrevivência emocional. Descobri que a vida dela não era um conjunto de viagens de negócios, mas sim uma vida dupla, meticulosamente organizada. Eu não era apenas um namorado, eu era o refúgio, o segredo, a parte da vida dela que ela escondia da sociedade e do homem que vivia com ela há 5 anos. A revelação final veio quando, em um momento de descuido, deixei cair a máscara de ingenuidade. Confrontada com as provas que eu reuni, fotos, registros de horários, a confrontação direta, Amanda não chorou. Ela não pediu perdão. Ela apenas suspirou, como se o segredo tivesse se tornado um peso insustentável para ela também. Ela me disse, com uma frieza que me gelou a alma, que eu era o seu momento de liberdade, o lugar onde ela podia ser quem ela queria, longe das expectativas e das obrigações da sua vida real. Eu não era o amor da vida dela, eu era a fuga da vida dela. Ela confessou que, embora sentisse algo por mim, a vida que ela construiu com o outro homem era a sua prioridade, a sua estrutura, a sua segurança. Eu era o acessório emocionante, o segredo que dava cor à sua existência cinzenta. Refletindo sobre tudo o que passei, vejo agora com clareza o tipo de dinâmica tóxica em que me permiti entrar. O comportamento dela não era sobre mim, e sim sobre a necessidade dela de se sentir viva através da mentira. A lição mais dolorosa que aprendi foi que o amor que não é transparente, o amor que precisa ser escondido, não é amor, é possessão, ou no caso dela, entretenimento emocional. Eu me tornei um coadjuvante na história de outra pessoa porque eu não tinha a coragem de ser o protagonista da minha própria vida. Eu aceitava migalhas porque tinha medo de passar fome de afeto. A maturidade emocional exige que saibamos a hora de sair de cena, mesmo quando o palco parece ser o lugar mais maravilhoso do mundo. Sob uma análise psicológica comportamental, o caso da Amanda revela traços de uma personalidade que busca validação externa em múltiplas fontes para preencher um vazio interno. Muitas vezes, pessoas que vivem vidas duplas não o fazem apenas por prazer, mas por uma incapacidade crônica de lidar com a realidade de seus próprios compromissos. Elas criam narrativas paralelas para evitar o confronto com o que realmente sentem, ou para manter o controle total sobre diferentes aspectos de suas personalidades. Para quem está do outro lado, como eu estava, o sinal de alerta é o sigilo. Quando um parceiro evita a integração de suas vidas, quando os finais de semana são zonas proibidas e quando a comunicação se torna um exercício de esquiva, você não está em um relacionamento, você está em um processo de manipulação. A inteligência emocional consiste em identificar que a sua dignidade não pode ser negociada em troca de momentos de prazer furtivo. Você já se sentiu como se estivesse vivendo nos bastidores da vida de alguém, esperando uma oportunidade de subir ao palco principal que nunca chega? Muitas vezes, a dor que sentimos não vem do amor que perdemos, mas da mentira que alimentamos para que o relacionamento continuasse existindo. A verdade é um remédio amargo, mas é a única coisa capaz de curar as feridas que a ilusão causa. A partir de hoje, olhe para as suas relações com honestidade. Se você sente que está sendo mantido no escuro, não tente acender uma vela. Saia do cômodo. O seu tempo é o seu bem mais precioso e não deve ser gasto sendo o segredo de ninguém.
A recuperação da nossa dignidade começa no momento em que decidimos que preferimos a solidão de uma verdade nua e crua do que a companhia reconfortante de uma mentira bem contada. Ninguém merece ser um segredo. Ninguém merece ser um capítulo oculto no livro da vida de outra pessoa. Se você está passando por uma situação semelhante ou conhece alguém que está vivendo uma ilusão, lembre-se de que a reconquista mais importante não é a do parceiro, é a do seu próprio poder pessoal. Ninguém tem o direito de diminuir a sua importância, mesmo que você, por um tempo, tenha permitido que isso acontecesse. Agora, quero ouvir de você. Baseado no que discutimos sobre a psicologia dos relacionamentos e os sinais de distanciamento, qual foi o momento em que você percebeu que precisava sair de uma situação que não te valorizava? O que você fez para retomar o controle da sua história? Deixe o seu relato nos comentários, pois a sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para enxergar o caminho de saída. E não esqueça, o seu autoconhecimento é a sua maior ferramenta de proteção emocional. Inscreva-se, curta e compartilhe este conteúdo para que possamos juntos construir um espaço de reflexão e maturidade amorosa em um mundo cada vez mais pautado por relações superficiais. O amor, quando é real, não precisa de segredos. O amor, quando é maduro, é a luz que ilumina todas as partes da vida. Agradeço por ter ficado até aqui e lembre-se de que cada fim é, na verdade, a oportunidade de escrever um novo começo, desta vez protagonizado apenas por você. É curioso notar como, após o choque inicial da revelação ou da decisão de partir, o silêncio que se segue não é um vazio assustador, mas um campo vasto de possibilidades ainda não exploradas. Muitas vezes, o medo que nos impede de abandonar uma relação baseada em meias-verdades não é o medo de perder o outro, mas o medo de nos encontrarmos no espelho quando não houver mais a distração do drama alheio. Quando retiramos o foco da manutenção de um vínculo desgastado, sobra uma quantidade imensa de energia que antes era drenada pela ansiedade, pelo monitoramento constante do celular, pela tentativa de decifrar silêncios e pela busca interminável por validação. Esse é o momento crítico, a hora em que o indivíduo finalmente se vê diante de si mesmo. É aqui que a mágica da autodeterminação acontece, mas é também onde a maioria das pessoas tenta fugir, buscando imediatamente um novo entorpecimento, seja em outro relacionamento, no trabalho excessivo ou em distrações superficiais. Se você parou para refletir sobre o que dissemos até agora, talvez já tenha percebido que a mentira em um relacionamento raramente é um evento isolado. Ela é, na verdade, uma estrutura, um alicerce podre sobre o qual tentamos construir uma casa que inevitavelmente vai balançar com qualquer brisa forte. A psicologia nos ensina que a dissonância cognitiva é um dos estados mais dolorosos para a mente humana. Manter a crença de que você é amado enquanto seus olhos veem, dia após dia, que as atitudes dizem o contrário, gera um desgaste psíquico que adoece o corpo, confunde a mente e atrofia a autopercepção. Você se torna um especialista em justificar o injustificável, criando narrativas complexas para explicar por que aquele alguém desapareceu por horas, por que evitou um compromisso ou por que a intimidade se tornou algo mecânico e distante. Vamos tocar em um ponto sensível: a responsabilidade. É fácil apontar o dedo para o parceiro que enganou, que omitiu, que não foi transparente. E, de fato, a responsabilidade ética pela mentira é inteiramente dele. Porém, existe uma responsabilidade que é estritamente sua, e é nesta que mora a chave da sua libertação. Refiro-me à responsabilidade de ter ignorado os sinais iniciais. A intuição não falha. O que falha é a nossa vontade de acreditar no que queremos que seja verdade. Quando você sente aquele frio na barriga, aquele estranhamento diante de uma resposta vaga,
ou quando percebe que a balança da dedicação está desequilibrada há meses, você tem ali uma encruzilhada. Ignorar esse sinal é um ato de autotraição. O seu subconsciente está tentando proteger você, mas o seu desejo de que a realidade fosse diferente abafa a voz da prudência. Aprender a confiar na sua intuição é o primeiro passo para nunca mais ser mantido no escuro. A partir de agora, tente observar as suas relações sob a ótica da clareza e não da intensidade. Relacionamentos intensos, marcados por altos e baixos emocionais, são frequentemente confundidos com paixão, quando na verdade são muitas vezes apenas sinais de instabilidade e falta de maturidade. O amor maduro é previsível, é constante, é sereno. Ele não te deixa em dúvida sobre o seu lugar na vida do outro. Se você precisa perguntar o que você é, ou se precisa vigiar o comportamento de alguém para se sentir seguro, essa relação já não cumpre o seu papel fundamental, o de ser um porto seguro. Não se contente com migalhas de atenção ou com o conforto de um amor que só aparece quando é conveniente para o outro. Muitos perguntam se é possível recuperar a confiança após uma mentira descoberta. A resposta curta é que a confiança é como a porcelana. Uma vez quebrada, você pode até colar os pedaços, mas as rachaduras permanecerão ali, visíveis, como um lembrete constante de que algo se rompeu. Algumas pessoas conseguem reconstruir algo novo a partir disso, mas isso exige uma transparência absoluta, uma prestação de contas que muitos não estão dispostos a oferecer e uma capacidade de perdão que nem todos possuem. No entanto, a maioria das pessoas que vivem mentiras recorrentes não está diante de um erro pontual, mas de uma falha de caráter. E contra a falta de caráter, não existe terapia ou conversa que resolva. Se a pessoa não vê problema em enganar, se ela não sente o peso da quebra da confiança, você está lidando com um abismo de valores incompatíveis. E contra a incompatibilidade de valores, a única saída honrosa é a retirada. Talvez você esteja se perguntando, e agora? Sinto que perdi anos da minha vida. Eu deveria ter saído antes. Esse sentimento de arrependimento é o mais comum, porém o mais inútil. O tempo que você passou tentando fazer dar certo, mesmo que tenha sido com a pessoa errada, não foi perdido. Ele foi o tempo que você precisou para aprender o que não aceita mais. Ele foi a escola do amor próprio. Sem essa experiência, talvez você ainda estivesse buscando essa validação em outro lugar. Agradeça pela dor, não porque ela é boa, mas porque ela é o maior motor de mudança que existe. A dor do desengano nos obriga a mudar a rota, a refinar os nossos critérios e a entender de uma vez por todas que ninguém pode nos dar o que nós não nos damos primeiro. Comece a praticar a solidão, acompanhada de si mesmo. É um exercício libertador. Vá jantar sozinho, faça viagens curtas, aprenda a apreciar a companhia dos seus próprios pensamentos. Quando você se torna a sua melhor companhia, o medo de ficar só desaparece. E, curiosamente, quando você perde o medo de estar sozinho, você se torna muito mais seletivo. Você para de aceitar qualquer coisa por medo do vazio e começa a aceitar apenas o que acrescenta, o que soma, o que expande. O amor, nesse novo patamar de consciência, não é uma muleta emocional, é um complemento. Você não precisa que ninguém te complete, você já é um ser completo. E o relacionamento é apenas a celebração de duas plenitudes que se encontraram. Olhe para o seu círculo social. Será que você está cercado de pessoas que incentivam a sua independência ou de pessoas que alimentam a sua dependência emocional? Frequentemente, as pessoas ao nosso redor reforçam as nossas piores escolhas, porque também estão presas em suas próprias ilusões. Busque conexões com pessoas que valorizam a verdade, que possuem maturidade emocional e que não têm medo de confrontar o que é desconfortável. A qualidade das nossas relações é o reflexo direto da qualidade da nossa própria vida.
Se você quer atrair pessoas íntegras, comece praticando a integridade com você mesmo. Diga não quando você quer dizer não, estabeleça limites, seja transparente sobre o que você deseja e o que você não tolera. Não se culpe pelas vezes em que você se diminuiu para caber no mundo de alguém. Nós erramos porque, em algum momento, aprendemos que o amor era condicional, que precisávamos ser de um jeito específico para sermos amados. Desaprender isso é um processo, e é um processo diário. É a reconstrução do seu eu real, despido de máscaras e de tentativas de agradar. Lembre-se de que a pessoa certa não exigirá que você se torne menor. Pelo contrário, ela celebrará a sua expansão e estará ao seu lado enquanto você cresce. Se você se sente podado, se você sente que precisa esconder partes de si para que o outro não se sinta ameaçado ou incomodado, você não está em um relacionamento, está em uma prisão. E o que dizer daqueles que usam o silêncio como arma, o famoso ghosting ou o tratamento de silêncio após uma discussão, onde a pessoa simplesmente se retira e deixa você no escuro? Isso é uma forma de manipulação, uma tentativa de fazer com que você se sinta culpado pelo desconforto deles. Não caia nessa. Não persiga. Não implore por explicações. Não tente consertar o que você não quebrou. Quando alguém silencia, a mensagem é clara. Essa pessoa não tem a maturidade ou a coragem de enfrentar a realidade. Deixe que o silêncio se torne a resposta definitiva. Muitas vezes, a falta de resposta já é a resposta mais honesta que alguém pode te dar. A vida é curta demais para ser vivida na espera. Esperar por uma mensagem, esperar por uma mudança, esperar que a pessoa finalmente entenda o seu valor. Se ela não entendeu até agora, ela provavelmente não entenderá. E a culpa não é sua, nem da sua falta de esforço. A capacidade de valorizar o outro é uma virtude que se tem ou não se tem. Não tente ensinar a alguém como te tratar. Selecione pessoas que já aprenderam a tratar bem os outros. A sua energia é limitada. Use-a para criar, para realizar, para cuidar de você e para cultivar relações que floresçam naturalmente, sem a necessidade de artifícios ou de segredos. Ao olharmos para trás, veremos que todos os términos, todas as decepções e todos os momentos de solidão foram, na verdade, degraus de uma escada que nos levou a um patamar mais elevado de compreensão. Não se lamente pelo que ficou para trás. O que ficou para trás não fazia parte da sua versão futura. O que você passou foi um teste de resiliência e você passou. Agora, o seu foco deve ser o seu presente e a construção de um futuro onde você seja o protagonista absoluto. Quando você assume o controle da sua própria vida, você para de esperar que alguém traga a luz, porque você se torna a própria luz. Termino esta reflexão com um pedido. Não deixe que este texto seja apenas mais uma informação consumida e esquecida. Transforme-o em ação. Analise hoje, agora, as suas relações atuais. Seja corajoso o suficiente para confrontar a verdade, mesmo que ela doa. A dor da verdade é passageira, a dor da mentira é crônica. Escolha a liberdade, escolha a dignidade, escolha a integridade. Você merece viver um amor que não precise ser escondido. Um amor que não te faça questionar a sua própria sanidade. Você merece o amor que é, acima de tudo, verdadeiro. E lembre-se, sempre, você é a única pessoa que estará com você do primeiro ao último suspiro da sua vida. Seja a sua melhor companhia, cuide do seu coração como o tesouro mais valioso que você possui. E não permita que ninguém, sob nenhuma circunstância, ouse tratar o que é sagrado com descaso. O seu caminho é seu, a sua verdade é sua, e a sua felicidade é uma construção que começa no momento em que você decide que ninguém, nunca mais, vai escrever a sua história por você. O mundo precisa de pessoas reais, que amam de forma real e que não se contentam com menos do que a luz da verdade.
Siga em frente de cabeça erguida, sabendo que a sua dignidade é inegociável e que o seu valor não depende da opinião, da presença ou da confirmação de mais ninguém. A partir deste ponto, o novo capítulo da sua vida começa, e ele será, sem dúvida, o mais brilhante e íntegro de todos. Mas para que essa virada de página seja definitiva, é preciso compreender que a transição entre o que você foi e o que você está prestes a se tornar exige um luto silencioso. Muitas vezes o que nos prende ao passado não é o amor em si, nem a qualidade da conexão que tivemos, mas o vício na familiaridade da dor. O ser humano tem uma tendência quase biológica a preferir o sofrimento conhecido à incerteza da liberdade. É como habitar uma casa em ruínas. O teto goteja, as paredes estão úmidas e o chão range a cada passo. Mas como você conhece cada fresta e cada sombra, sente que aquele é o seu destino. A coragem, portanto, não é a ausência de medo, mas a decisão consciente de abandonar essa morada decadente sem saber exatamente onde será o próximo abrigo. Ao decidir que a sua dignidade é inegociável, você inevitavelmente começará a observar o mundo com um filtro novo. As conversas superficiais que antes preenchiam seus vazios perderão o sabor. As promessas vazias deixadas por aqueles que não sabiam o que queriam da vida soarão como ruído distante, incapazes de abalar a estrutura que você está erguendo dentro de si. Esse processo de purificação é solitário, sim, mas é nessa solidão que se encontra a argamassa necessária para forjar um caráter inabalável. Quando você para de buscar validação externa, você se torna perigoso para aqueles que se alimentam da sua insegurança. O manipulador não suporta a clareza. Ele precisa das névoas da dúvida para exercer seu controle. Quando você dissipa essas névoas com a lanterna da verdade, o manipulador recua, busca novas presas, e você, pela primeira vez, respira um ar que não está viciado pela manipulação. Talvez você esteja se perguntando, neste exato momento, como lidar com o vazio que sucede à remoção dessas pessoas tóxicas. É natural que o silêncio pareça ensurdecedor quando você se desfaz das vozes que o mantinham em estado de alerta. Não preencha esse vazio com pressa. Não corra para o primeiro braço que oferecer conforto, apenas por medo da ausência. O vazio é um espaço de cura, um terreno baldio onde você pode plantar as sementes da pessoa que deseja ser. Use o tempo que antes era gasto monitorando o comportamento alheio para estudar a si mesmo. O que te faz sentir vivo quando ninguém está olhando? Quais são os projetos que você engavetou porque alguém lá atrás disse que não eram viáveis? Quais são os sonhos que você adormeceu para não despertar o ciúme ou a insegurança de um parceiro que não via o seu valor? A vida é um fluxo incessante de mudanças e querer controlar os resultados é uma forma de arrogância que só traz sofrimento. Entenda que, ao se posicionar como alguém que não aceita menos do que a integridade, você inevitavelmente afastará certas pessoas. Isso não é uma perda, é uma filtragem. É a vida fazendo uma limpeza necessária para que o espaço seja ocupado por conexões que vibram na mesma frequência da sua honestidade. Aqueles que foram embora porque você impôs limites não eram amigos, não eram amantes, eram apenas parasitas de uma versão menor de você. E, por favor, não perca tempo tentando explicar suas razões ou justificando seu novo posicionamento. Quem te amava pela sua submissão jamais entenderá a sua liberdade. E tentar convencê-los é um desperdício de energia vital que você deveria estar investindo na sua própria ascensão. Muitas vezes, a nossa maior resistência em seguir em frente é a culpa. Sentimos que, ao nos priorizarmos, estamos traindo algo ou alguém. Mas considere isto. Você não deve lealdade a um sistema que te desvaloriza. Você não deve fidelidade a uma narrativa onde você é sempre o coadjuvante que sofre em nome da felicidade alheia. A lealdade mais importante é aquela que você mantém com a sua intuição.
aquele aperto no peito, aquela sensação estranha de que algo não está certo, aquele detalhe que você insistiu em ignorar para manter a paz. Tudo isso era a sua verdade tentando emergir. Ignorar a própria intuição é a forma mais cruel de autotraição. A partir de hoje, prometa a si mesmo que, diante de qualquer dúvida, o primeiro lugar onde você buscará a resposta não será no Google, não será no conselho de amigos, nem na observação do comportamento de quem te fere. Será dentro de si. Considere cada erro cometido como um curso intensivo de autoconhecimento. O sofrimento, embora doloroso, é um mestre implacável, mas extremamente eficiente. Ele te ensina o que você não tolera, o que não combina com a sua essência e, principalmente, o que você não aceitará repetir. Se você passou por tempestades, não foi para se afogar, foi para aprender a navegar em águas revoltas. Agora, com o mapa da sua própria bússola interna, você tem a oportunidade de escolher mares mais calmos. Ou, se as ondas vierem, você terá a perícia de quem já sabe como manter o barco de pé. O futuro não é algo que acontece com você. É algo que você projeta e executa. Quando você para de se ver como vítima das circunstâncias, a sua postura muda. A sua linguagem corporal muda. Até a forma como você encara o espelho se transforma. Você passa a ver uma pessoa que sobreviveu, que aprendeu e que, acima de tudo, escolheu continuar. Existe uma força indescritível em quem decide recomeçar do zero. Não importa a idade, não importa o quanto já foi perdido. A vida é um estoque infinito de começos, contanto que você mantenha a sua integridade intacta. Chegará um dia em que você olhará para trás e, em vez da dor lancinante que sente hoje, encontrará apenas uma gratidão distante. Não gratidão pelas pessoas que te feriram, mas gratidão pelo que você se tornou por causa delas. Você agradecerá por ter sido forçado a descobrir a sua força, por ter sido obrigado a aprender a se amar quando ninguém mais o fazia, e por ter tido a coragem de ser o arquiteto da sua própria redenção. O seu coração, agora blindado pela consciência e temperado pela vivência, está pronto para algo que você nunca imaginou ser possível. A paz. Uma paz que independe de quem entra ou sai da sua vida. Uma paz que vem de saber exatamente quem você é, qual o seu tamanho, e principalmente que o seu valor é uma constante cósmica que não aumenta com o elogio nem diminui com o desprezo. Você é inteiramente seu. E agora, finalmente, você é livre para construir, para florescer e, acima de tudo, para ser a pessoa real que sempre esteve escondida atrás da necessidade de agradar o mundo. O seu tempo é agora. A sua vida é a sua obra. Faça dela uma obra-prima.